Os últimos dias foram marcados pela baixa temperatura. É um aviso para a chegada do inverno no mês que vem. O frio é motivo de preocupação nesse período, principalmente por conta das pessoas em situação de rua. As tradicionais campanhas do agasalho já começaram. Voluntários, terceiro setor e poder público buscam levar um pouco mais de conforto aos necessitados. Esse é o assunto deste sábado que você confere agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está a advogada Gisele Cristina da Costa. Em São Carlos, o coordenador da campanha USP do Agasalho, Pedro Augusto Delgado. E em Franca, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cíntia Milim Ferreira. Eu começo aqui com a Gisele. Nós estamos naquele tempo em que o frio dá primeiro um sinal, ainda não é a temporada maior das quedas nas temperaturas, mas nós já ficamos preocupados porque aumenta cada dia mais, sobretudo em Ribeirão Preto, a comunidade em situação de vulnerabilidade, seja moradores de rua, seja moradores de favelas ou de situação de extrema pobreza. Cíntia, nós temos uma situação organizada na qual nós podemos falar, este trabalho de doações, ele é duradouro, ele não é apenas paliativo? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Clube, pelo Jornal da Clube. É um prazer estar com vocês. Bom, Felipe, em Ribeirão Preto nós temos a campanha oficial, né, da Prefeitura Municipal, que é liderada pelo Fundo Social de Solidariedade, mas contudo o que nós vemos são várias ações espaçadas, né, várias ações individuais de grupos ou coletivos que fazem um trabalho com morador de rua, com pessoas em situação de rua ou nas comunidades de Ribeirão Preto, né, ou mesmo instituições sociais que atendem esses indivíduos e essas famílias em situação de vulnerabilidade e risco, e não há um controle, vamos dizer assim, não há uma centralização. O que eu percebo na minha vivência, da minha experiência, o que eu sempre vi é o seguinte: a campanha do Fundo Social de Solidariedade, ela faz a arrecadação maciça, mas na hora da distribuição em si, ela faz apenas para o público atendido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Consequentemente, os grupos que fazem uma ação também paralela também atendem indivíduos em situação de vulnerabilidade, só que não há, como eu poderia dizer assim, uma conexão. Então, às vezes, pode ser que esse indivíduo e essa família que é atendido pela campanha do Fundo Social de Solidariedade, que é a assistência social, a Secretaria Municipal de Assistência Social é quem vai fazer a distribuição dos agasalhos, dos cobertores, pode ser atendido duplamente pelas instituições sociais ou até mesmo pelos grupos, né? Esses grupos de apoio que fazem comida, né? Que distribuem na rua, eles distribuem não só na rua como também em favelas. Por que isso? Porque não existe um cadastro único. Né? Se nós tivéssemos em Ribeirão Preto um cadastro onde todas as instituições e grupos pudessem alimentar esse cadastro dos indivíduos e famílias que eles atendem, talvez assim a gente tivesse um controle dessa distribuição. E a gente, porque o que eu percebi também, né? Às vezes o grupo vai para a rua, faz a distribuição do cobertor e do agasalho, o que a gente vê depois no dia seguinte? Muitos agasalhos e cobertores jogados na rua. Aí no dia seguinte eles vão de novo, fazem a distribuição, ou mesmo a Secretaria Municipal de Assistência Social a partir do serviço de abordagem. Aí no dia seguinte, de novo, mas aquela batelada de agasalho ou cobertores na rua. Ou seja, por conta dessa falta de controle, o indivíduo não dá muito valor também àquilo que recebe, o que é uma pena. Pedro, interessante que aí de São Carlos a gente tem a representatividade de uma universidade fazendo esse trabalho de arrecadação. Então eu te pergunto, para orientar bem a população, quais são os principais meios de busca de doação e de ajuda neste momento do frio? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu falo pela campanha USP do Agasalho, somos um grupo universitário de atualmente 80 membros. Bom, para quem não conhece, nosso grupo arrecada roupas de todos os tipos, por mais o nosso nome ser Campanha do Agasalho, nós arrecadamos roupas de todos os tipos, calçados, cobertores e brinquedos, e destinamos essas doações a instituições de caridade aqui da cidade de São Carlos e tentamos atender a região também de Ibaté. Bom, a nossa campanha, ela busca
atingir a população de São Carlos por meio das caixas de arrecadação. Nós temos caixas bem identificadas, com as nossas cores, nossos cartazes bem identificados, nosso mascote, para a população entender que a campanha existe e que aquela é a nossa campanha duradoura. Então, nós temos caixas nas farmácias, supermercados, restaurantes, academias e dentro da USP também. Então, a comunidade de São Carlos já conhece a nossa campanha, nós existimos desde 2007, então estamos completando mais de 15 anos. E o que a gente busca fazer é que a comunidade ela não só saiba que a gente existe, mas ela possa contribuir com o nosso projeto. Então, nós deixamos essas caixas, mas também divulgamos pelo Instagram, pelo Facebook, fazemos divulgação física também com cartazes e panfletos para a população poder contribuir com o nosso projeto. A gente arrecada as roupas, a gente separa as roupas e nós destinamos essas roupas para as instituições da cidade. Inclusive, a gente vai, dia 27 de maio, nós vamos ter o evento que é o Sair das Ruas. Se você está em São Carlos, separa a sua roupa, que à tarde do dia 27 nós vamos passar de casa em casa, pegando essas doações para poder ter um número maior de pessoas ajudadas. Cíntia, Franca também tem se tornado uma cidade atrativa para os moradores de rua, moradores que vêm de outros locais, né, da vizinhança, às vezes bem de longe. Então eu te pergunto, qual é o grande desafio do Fundo Social de Solidariedade nesse quesito? E outra, qual é a principal mensagem que precisa ser passada para a população francana? Bom, eu quero agradecer primeiramente a oportunidade, né? E essa pergunta ela é muito importante. Obrigado por ela, Felipe. Assim, a questão do morador de rua, eu falo que é um problema da sociedade também. E Franca está preparada para atender essas pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, a campanha do agasalho, aqui de Franca, ela vem fortemente com um pedido para que as pessoas deem preferência a cobertores e agasalhos e que entreguem realmente essa doação aqui no fundo. E que não façam o movimento de levar esses moradores, porque como a nossa colega disse, isso também acontece aqui. Os grupos vão e acolhem os moradores de rua e no outro dia aquele cobertor amanhece e se torna um lixo que passa a ser um problema também para a cidade. Então, o que acontece? A nossa ação social aqui, ela está preparada para acolher todos os moradores de rua em locais que estão sendo adequados a eles. E é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho, porque esse morador de rua vai querer sair do frio para poder não sentir esse frio. Se ele aceita ir para um lugar de acolhimento, ele vai tomar um banho, ele vai se alimentar e ele vai ser atendido. Isso quer dizer, às vezes um bate-papo vai fazer com que esse morador de rua tome a decisão de sair da rua. E se ele tomar a decisão, que é o mais importante para nós, a decisão desse morador de rua, porque todos nós sabemos que nós não podemos obrigá-lo a sair da rua, mas se ele tomar a decisão, o Fundo Social, a Secretaria de Ação Social, tem como ajudá-lo, tirando da rua, com aluguel social, com capacitação para ele iniciar um processo de trabalho. Então, veja, para nós é muito importante reforçar esse pedido. Concentre a sua doação e os francanos, eles são muito solidários. A gente está acostumado com as doações, graças a Deus, cada dia que passa, doando mais. Então, concentre essa doação aqui conosco, tá? Nós temos postos de arrecadação por toda a cidade, nós temos postos de arrecadação em todas as escolas municipais, em vários lugares, então é uma decisão mesmo. Concentre aqui conosco que nós vamos distribuir corretamente. Gisele, quando a gente procurou a Prefeitura de Ribeirão Preto para falar sobre esse tema, eu fiquei meio preocupado porque o Fundo de Solidariedade atende só uma parcela. A Secretaria de Assistência Social atende só outra parcela. Uma não casa com a outra, uma não conversa com a outra e ambas não conversam com outras secretarias, como a Saúde, como a Segurança, através da Guarda Civil, etc. De certa forma, o trabalho que começa como uma caridade, como uma solidariedade, pode acabar, inclusive, gerando um problema maior para a cidade?
Sem sombra de dúvida, Felipe. A partir do momento que não há uma conexão entre essas ações, como bem disse a Cíntia, que lá em Franca, né, eles concentram tudo no Fundo Social de Solidariedade. Aqui em Ribeirão Preto, há uma concentração maior no Fundo Social de Solidariedade, contudo, falta esse diálogo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação, onde o fundo faz a arrecadação e faz a própria distribuição. A mesma coisa da Secretaria da Assistência Social, faz a arrecadação e faz a própria distribuição. Como você disse, isso acaba gerando outros problemas, sejam problemas de segurança ou até mesmo a gente, ao invés de ter ações para retirar essa pessoa, no caso da pessoa em situação de rua, da rua, a gente só fomenta, a gente estimula que essa pessoa continue em situação de rua. Ou nas comunidades, ao invés da gente poder acolher, atender essa pessoa de forma adequada, né, a gente acaba não fazendo isso e não identificando qual realmente é a situação, o desafio daquela família ou daquele indivíduo que está na comunidade. Então, o que precisaria? Ter um diálogo maior entre os organismos da Prefeitura Municipal, entre os organismos públicos e também com os organismos do terceiro setor. É aquilo que eu falei na minha primeira fala. Acho que falta aí uma centralização, quem sabe um sistema onde a gente possa realizar todo um trabalho do Fundo Social, a gente possa alimentar, né, todo o trabalho que é realizado pelo Fundo Social, pela Secretaria da Assistência, pela Cultura, pela Saúde, pela Educação, e aí a gente consegue aí um melhor diagnóstico da situação de vulnerabilidade no município. Perfeitamente. Pedro, aí em São Carlos, vocês que são de entidade privada, de certa forma, apesar da USP ser uma faculdade pública, mas vocês estão apartados do poder público municipal. Tem alguma forma da Prefeitura colaborar melhor com o trabalho de vocês? Bom, como você disse, a gente é dentro da USP, nós não somos vinculados à Prefeitura, mas a Prefeitura pode sim nos ajudar, dando, como a nossa colega disse, diagnósticos melhor das necessidades dessas pessoas, dessas instituições, ajudando a mapear essas instituições de caridade. Atualmente nós temos um banco dessas instituições com cerca de 50 grupos, igrejas, paróquias, creches, lar de idosos que precisam dessas doações e elas dependem das nossas doações. Mas esse banco pode aumentar, nós sabemos que não são só 50 em São Carlos. Então, se a gente tiver mais informações sobre o que as pessoas precisam, como ajudar essas instituições da melhor forma, nós podemos impactar ainda mais a vida das pessoas aqui de São Carlos. Esse é um contato que seria bom existir com a Prefeitura e que a gente vai buscar. Cíntia, aproveitando esse momento do frio, em que coloca as pessoas em situação de risco e coloca outras em situação de alerta quanto à solidariedade, você acha que é um momento propício para, de repente, mudar a mentalidade das pessoas? Dá para resolver o problema de uma forma, caminhar pelo menos para uma solução definitiva? Eu não digo definitiva, mas eu digo uma situação de conscientização e esse é o nosso trabalho sempre. O que eu digo? A gente precisa doar aquilo que eu usaria. Eu só posso dar a alguém algo que eu usaria e que talvez eu não esteja usando porque o tamanho, enfim, alguma situação assim. Então, essa conscientização dessa solidariedade de qualidade. Todo ser humano, ele precisa ser respeitado e o respeito é nas mínimas coisas, inclusive numa doação. Não dá para a gente receber aqui um par de sapato que a sola está rasgada, né? Isso eu não vou. Então, a gente tem uma triagem, nós fazemos essa triagem. É muito importante. A gente também recebe aqui, Felipe, várias vestimentas, não só o agasalho. A gente pede preferencialmente agasalhos para as crianças e os cobertores, né, que a gente encaminha. E eu queria aproveitar e dizer que a ação que nós fazemos aqui em Franca, ela é em conjunto com a Secretaria de Assistência Social. Então, é bacana porque o Fundo Social arrecada e a Secretaria de Ação Social, que tem todo o relatório, todo o cadastro acompanhado de todas as famílias em pobreza, extrema pobreza, eles recebem preferencialmente. Então, a gente atende primeiro essas famílias, atendemos os lares, atendemos as creches, atendemos as crianças e os idosos e depois fazemos a distribuição através do CRAS e CREAS, tá? Então, esse pedido, gente,
gente, essa solidariedade, quando a gente faz algo por alguém, fica perfume na nossa mão, né? Sempre fica perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, essa solidariedade com qualidade por esse caminho que nós precisamos seguir. Exatamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto a advogada Gisele Cristina da Costa. Em São Carlos, o coordenador da campanha USP do Agasalho, Pedro Augusto Delgado. E em Franca, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cíntia Milim Ferreira. A todos vocês, o nosso muito obrigado.